O cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado pelo presidente americano Donald Trump para o início da madrugada, pelo horário de Brasília, não entrou em vigor. Nas últimas horas, ataques dos dois lados deixaram mortos e feridos. Teherã foi mais uma vez alvo de um dos mais fortes bombardeios israelenses. Moradores relataram que os ataques foram extremamente intensos e as explosões foram ouvidas por cerca de 1 hora. 9 iranianos morreram em outros ataques israelenses a prédios residenciais na província de Guilã. A Força Aérea de Israel diz ter atingido vários lançadores de mísseis balísticos iranianos no oeste do país, que estariam preparados para disparar na manhã dessa terça-feira. Em Israel, pelo menos um míssil iraniano conseguiu furar o bloqueio do sistema de defesa antiaéreo e atingiu um prédio residencial na cidade de Beersheba. Um dos blocos ficou bastante destruído, como você vê aí, 4 pessoas morreram. Apesar dos ataques dos dois lados, o presidente americano Donald Trump postou agora de madrugada numa rede social que o cessar-fogo anunciado por ele já está em vigor e pediu que a trégua não fosse violada. Depois de longas horas de silêncio, o governo israelense confirmou a adesão a esse cessar-fogo. Numa declaração, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ter se reunido com o gabinete de guerra, com o ministro da Defesa, com o chefe das Forças Armadas e com a direção do serviço secreto Mossad, e que eles chegaram à conclusão de que todos os objetivos da operação no Irã foram atingidos. Já o governo do Irã deu sinais contraditórios. O cessar-fogo foi prometido por Trump poucas horas depois de Teherã atacar sem grandes consequências a principal base americana no Oriente Médio. E a gente mostra aqui no mapa quais foram os alvos desses ataques. O Irã disparou 14 mísseis contra a base aérea de Al-Udeid, que fica no Catar. Segundo o presidente americano Donald Trump, 13 foram abatidos e 1 caiu numa área que não oferecia perigo. Ninguém ficou ferido. A instalação é protegida por um forte sistema de defesa aérea. Essa base é a maior instalação militar americana no Oriente Médio. Ela abriga 10 mil soldados e fica a 20 quilômetros de Doha, que é a capital do Catar. A imprensa estatal do Irã afirmou que a ofensiva também mirou alvos americanos no Iraque. Mas os Estados Unidos não confirmaram nenhum ataque às instalações que mantém no país. Em todo o Oriente Médio, os americanos mantêm pelo menos 22 bases, sendo 8 fixas e as outras temporárias. São essas aqui, olha, em pontinhos vermelhos que a gente vê no nosso telão. Na região estão espalhados entre 40 e 50 mil soldados americanos. As imagens do bombardeio no Catar foram divulgadas pela TV estatal iraniana. Os mísseis cruzaram o céu de Doha, no Catar. A base de Al-Udeid é usada pelo exército americano desde os atentados de 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos começaram as operações contra o grupo terrorista Al-Qaeda e os extremistas do Talibã no Afeganistão. A base é protegida por um forte sistema de defesa aérea. Antes de realizar os ataques, o Irã avisou os governos do Catar e dos Estados Unidos por canais diplomáticos, para minimizar o risco de vítimas e danos graves. Vários países do Oriente Médio fecharam o espaço aéreo e só reabriram depois dos bombardeios. Imagens de satélite mostram que todos os aviões foram retirados de lá. No dia 5 de junho, havia dezenas de aeronaves estacionadas no local. Depois dos bombardeios, o líder supremo do Irã fez uma postagem com a imagem da bandeira americana em chamas. Não agredimos ninguém e não aceitaremos agressões. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou os ataques e disse que se reservava o direito de responder. Tanto Irã quanto Israel voltaram a lançar mísseis. Os ataques iranianos fizeram soar as sirenes em Tel Aviv e Jerusalém. As famílias se protegeram em abrigos subterrâneos. Já os ataques israelenses miraram nas rotas de acesso à instalação nuclear de Fordow, uma das 3 usinas bombardeadas pelos americanos no último sábado, além de um quartel da Guarda Revolucionária iraniana em Teherã. Israel também atingiu a entrada da prisão de Evin, localizada no norte da capital. É a penitenciária mais famosa e temida do Irã.
conhecida principalmente por abrigar presos políticos, ativistas, jornalistas, intelectuais e dissidentes do regime. Os locais atingidos compõem entidades de opressão do Ayatollah Ali Khamenei, segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz. Trump classificou a resposta iraniana como muito fraca, mas agradeceu ao Irã por ter notificado com antecedência o governo americano sobre os ataques, o que, segundo ele, permitiu que vidas fossem salvas. Depois escreveu: "Parabéns, mundo, é hora de paz." 2 horas depois, anunciou, por fim, o cessar-fogo entre Israel e Irã.